Então vamos lá, todo mundo preparado, todo mundo pronto? Se você está com a sua Bíblia aí, você já achou? Se achou, diz amém. Se não achou, diz vigia. Todo mundo achou, então vamos lá. Romanos capítulo 1, a partir do verso 8, Paulo diz o seguinte: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Amém? Até aqui. E, irmãos, queria declarar que, como já foi exposto aqui na semana passada pela Natália, Romanos é uma carta, é um livro que eu poderia chamar que é um dom de Deus para a igreja. Ele é um próprio presente de Deus para a igreja. A profundidade do escrito de Paulo nessa carta, eu acredito que transcende a nossa imaginação. Olhando assim sumariamente e olhando assim superficialmente, talvez a gente não consiga extrair toda a densidade que Paulo trata nesse livro. Por isso que eu fiz questão de fazer algumas indicações de materiais, e a gente poderia fazer muitas outras indicações aqui, eu quis ser bem simplista, porque é muito rico o que Paulo fala em todo esse livro. Algumas coisas são bem explícitas, estão bem descritas naquilo que Paulo está falando, mas a gente ainda consegue enxergar uma profundidade ainda maior em coisas implícitas e que o apóstolo não trata tão profundamente. Por isso é vital para a igreja, e digo assim, muito como comunidade mesmo, que a gente se aprofunde naquilo que a gente está tendo a oportunidade de ler, de meditar e de se aprofundar como comunidade. É algo extremamente poderoso para a igreja. Não à toa, diversos homens na história da igreja, na história do cristianismo, foram afetados pela carta de Paulo aos Romanos. Então, fica um pedido e fica uma indicação: se esmerem nesse ano, se dediquem, busquem conhecer a Deus através das Escrituras e busquem mergulhar profundamente naquilo que Paulo está falando através dessa carta. Amém? Então vamos lá. E aí, um outro aconselhamento que eu queria dar a vocês é que todo domingo que a gente estiver aqui, independente do expositor, independente da pessoa que estiver pregando, eu queria te conclamar a você estar sentado nessa cadeira como se você estivesse sentado na cadeira de um avião. Que aí o piloto ou o comissário de bordo vai falar assim: atenção, senhores passageiros, fixem bem os seus cintos, porque o avião vai decolar. Então, fixem bem as suas mentes em toda a exposição que vai ser tratada aqui, porque é algo poderoso para as nossas vidas. Talvez as exposições, elas não vão ser aquelas que no final do culto levam a gente a um tempo de busca, de mover no Espírito Santo. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Isso não significa que Deus não está se manifestando no nosso meio. Algumas exposições, elas não vão trazer esse efeito, eu vou usar a palavra prática, mas talvez não seja a melhor palavra, mas algumas vão confrontar a nossa mente, de tamanho modo que a gente não vai mais conseguir ou não vai mais desejar viver do jeito que a gente vive. Amém? Então, senhores passageiros, estejam prontos, afivelem os cintos, porque o avião já começou a decolar desde a semana passada. Então vamos lá. Na semana passada, a gente viu que o Paulo ele começa a trazer algumas marcas da igreja
dentro da sua apresentação um tanto quanto longa, comparada às outras cartas que ele mesmo escreve. Então a gente viu que a igreja é o povo amado de Deus, a gente viu que a igreja é o povo chamado para ser propriedade de Jesus, a gente viu que a igreja é o povo chamado para ser santo, e a gente viu que a igreja é o povo que recebe graça e paz. Mas a gente também vê, e principalmente a partir dessa porção de hoje, que a igreja é o povo que dá testemunho da sua fé. Então a igreja ela não é só chamada para ser propriedade de Cristo, onde Cristo tira a igreja do mundo de uma forma específica, a isolando num cantinho ou dentro de 4 paredes. Mas ele de alguma forma libera a igreja ao mundo para que ela seja embaixadora do reino de Deus. Então Jesus, quando fala que a igreja é um povo santo, quando Paulo fala que a igreja é um povo santo, fala que a igreja é um povo de propriedade exclusiva do próprio Cristo, Paulo não está falando que Deus está tirando a igreja do mundo e a colocando dentro de uma caixinha, dentro de um enfeite, onde ela vai ficar isolada. Mas a própria revelação de que a igreja agora é uma nova sociedade, a partir do sacrifício expiatório de Jesus, nos impele a ir para uma sociedade corrompida, testemunhar da fé que agora nós temos. Amém? Vocês estão comigo? Então isso tudo vai permear essa porção de hoje do testemunho da igreja aos gentios, aos não crentes, aos mundanos ainda. Mas primeiramente Paulo começa dando graças pela igreja de Roma. Olha o verso 8. Ele fala: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. A razão por qual Paulo dá graças a Deus é porque existe sucesso do evangelho na capital romana. E a capital ali de Roma, na verdade, a capital do Império Romano, era um lugar de múltipla cultura, de múltiplos povos e de paganidade. Então Paulo está falando assim: dou graças a vocês, porque mesmo não conhecendo vocês ainda, eu sei que o evangelho está tendo sucesso no meio de Roma. Eu sei que o evangelho está sendo poderoso no meio de vocês. Eu sei que o evangelho está tendo efeito mesmo em lugares sombrios. Por isso eu dou graças a Deus. Graças a Deus por quando o evangelho é anunciado. Esse é o primeiro ponto que precisa chamar a nossa atenção. Paulo não conhecia aqueles irmãos. Paulo nunca os tinha visto, mas mesmo assim ele consegue dar graças a Deus por um povo que ele nunca havia conhecido até então. Por que isso precisa chamar a nossa atenção? Porque como igreja nós também devemos e podemos dar graças a Deus pelo evangelho ser pregado e anunciado em lugares escuros da sociedade. Quando a gente vê, por exemplo, irmãos se levantando em oração, em devoção, em pregação, em um lugar como a Vila Mimosa, a maior zona de prostituição a céu aberto do Rio de Janeiro e talvez do Brasil, qual é a nossa resposta? Graças a Deus. Porque no lugar escuro, na cidade do Rio de Janeiro, Deus está levantando um povo que ora. Deus está levantando um povo que se manifesta em justiça. Deus está levantando um povo que se manifesta em misericórdia. Por isso a igreja dá graças a Deus, porque não é obra do ser humano, é fruto do evangelho que alcança homens e mulheres que por vezes estavam destituídos da graça de Deus, distantes de Deus, longínquos da presença de Deus, agora estão sendo afetados pela própria revelação de Jesus. E por isso eles vão a uma sociedade corrompida e anunciam o evangelho. Graças a Deus. Mas ele continua falando nesse mesmo versículo que a fé que eles têm é proclamada no mundo inteiro. E obviamente Paulo está usando uma figura de linguagem, uma hipérbole, que é um exagero, porque como ele mesmo tem um intuito, ele queria ir para a Espanha pregar o evangelho. Então o mundo inteiro ainda não conhecia Jesus. E obviamente Paulo não está falando do evangelho sendo pregado na China,
Mas quando ele fala que a fé daqueles irmãos estava sendo anunciada em todo o mundo, Paulo estava falando que aonde já existia um polo do cristianismo, onde já existiam pessoas que já haviam sido afetadas pela realidade do evangelho, aqueles irmãos de Roma estavam sendo citados. A gente não tem nenhum material, nenhuma base para dizer que a fé daqueles irmãos era de sobremodo extraordinária, mas de alguma forma estava sendo anunciado em todos os cantos onde Jesus já havia sido pregado, que na capital do Império Romano uma igreja estava se levantando, graças a Deus. Jesus está fazendo as suas aparições e manifestações desde o início da igreja até hoje. Lugares perigosos e escuros, promíscuos, podem ser afetados pela presença e pela revelação de Jesus, por causa da pregação do Evangelho, por causa do id da igreja. Por isso que eu falei que a igreja não é um presentinho, um brinquedinho que Deus tira do mundo e o guarda numa caixinha, mas é através da exposição da igreja, da pregação, da manifestação da palavra, da boa notícia do Evangelho, que esses lugares vão sendo iluminados pela presença do próprio Cristo. Amém? Mas ele continua e ele vai orar por essa igreja. E ele diz, versos 9 e 10, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Paulo chega a conclamar o próprio Deus como testemunha da sua afirmação. Ele, na cultura antiga, principalmente na cultura ali da mentalidade grega, tinha muito essa questão, cara, você conclamar Deus como sua testemunha é algo extremamente perigoso, porque se tiver uma sombrinha de variação naquilo que você está falando, Deus é sua testemunha de que você é um mentiroso. Mas Paulo tinha tanta convicção na sua pessoa, no seu espírito, naquilo que ele estava fazendo diante de Deus, que ele coloca o próprio Deus como testemunha de que as orações deles aos irmãos de Roma eram uma oração contínua. Era uma oração persistente, era uma oração de graças à obra de Deus manifestada no Império Romano. Ele diz, em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Então ele não está dizendo que ele ora de vez em quando pelos irmãos de Roma. Ele não está dizendo que de vez em quando sobra um tempo, ele ora para que ele consiga ir visitar os irmãos de Roma. Paulo também não está dizendo, e aí é o que eu falo do implicitamente escrito no texto, que Paulo não está colocando a sua vontade acima da vontade e do propósito de Deus. Porque quando ele fala em algum momento, pela vontade de Deus, ele se coloca debaixo da soberana vontade do Criador. Ele se submete à ordem de Deus, ao tempo de Deus e ao propósito de Deus. Essa é uma das coisas que precisam nos alertar também, sobre a soberania de Deus. Olha aí, Paulo não está falando sobre a soberania de Deus, mas mesmo assim a soberania de Deus está presente no texto de Paulo. Entendem como é importante a gente se aprofundar no estudo da carta aos Romanos, não só de todas as escrituras, mas em particular nessa, porque a gente acaba encontrando assuntos e temas que explicitamente Paulo não está tratando, mas ainda assim a gente vê o caráter dele, a pessoa dele. Ele confia tanto em Deus que ele não precisa forçar uma ida para Roma. Ele sabe que pela vontade de Deus, no tempo de Deus, na hora que Deus quiser, isso vai acontecer. Então ele se submete à vontade de Deus. E quando ele se submete à vontade de Deus, a não ida dele a Roma não é um peso, é parte da obra do Senhor como um todo. É por isso que a gente precisa se submeter à vontade de Deus, à obra do Senhor, no tempo que Ele estabelecer, porque senão se torna um peso. Quando que Deus faz? Quando que Deus me manda? Quando que Deus me levanta? Isso não pode ser um peso na nossa vida. Se Deus quiser fazer, se Deus quiser me mandar, se Deus quiser me levantar, aí se torna leve para nós. Porque a gente entende que a soberania de Deus, ela age sobre toda e qualquer circunstância, sendo aquilo que a gente almeja e quer ou não. Ele é soberano sobre todas as coisas, e Paulo sabia disso.
Agora, é curioso que essas orações de Paulo, elas também ultrapassam o círculo imediato das suas relações, como eu falei anteriormente. Ele está orando por pessoas que ele não conhecia, por pessoas que ele nunca tinha visto. Outra coisa que isso nos mostra é que a nossa oração não deve ser só pela nossa comunidade local. Não deve ser só pelos irmãos que nós conhecemos. Não deve ser só pelos irmãos a qual nós temos afinidade. Mas nós podemos levantar orações ao Senhor por cada irmão na face da terra. Nesse exato momento existem cristãos na Arábia Saudita que, se eles se manifestarem publicamente, eles vão ser mortos. Como nós podemos orar por esses irmãos que nós nunca vimos e talvez nunca vejamos, exceto na eternidade? Senhor, fortaleça esses irmãos. Aumenta a revelação de quem você é sobre irmãos em lugares de perseguição. Aumenta a fé desses irmãos para que, mediante a pressão, eles não desistam, eles não fraquejem, mas que eles sigam convictos no chamado deles. Amém? Tudo isso é implícito. Agora, um outro ponto que Paulo também trata implicitamente é essa dependência do Espírito Santo. Porque a igreja de Roma estava crescendo mesmo sem o amparo apostólico de Paulo. Ou seja, eles não precisavam, embora a contribuição de Paulo, venhamos a concordar que seria excelente, mas aqueles irmãos estavam crescendo em fé, mesmo sem o cuidado do apóstolo Paulo presencialmente. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo. Paulo então ensina isso implicitamente, que o cuidado do Espírito Santo é essencial e primordial para a vida da igreja. Nós não podemos fazer nada pela força do nosso braço, como nós constantemente dizemos aqui, mas nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair daqui, isso aqui vira somente um clube de pessoas que se reúnem no domingo de manhã e que não tem capacidade nenhuma de transformar a sociedade afora. Mas se ele estiver aqui e ele está aqui, aí a situação fica diferente. Aí o negócio fica melhor. Porque aí ele capacita a igreja a fazer a obra no mundo. Amém? Mas são coisas, como eu disse, implícitas. Paulo não está tratando disso explicitamente, mas o texto revela isso para a gente, de forma escondida. Vamos seguindo, porque Paulo agora anseia ver a igreja, ele anseia estabelecer uma relação de reciprocidade com a igreja. E existem 3 verdades que a gente pode destacar nesse pedaço aqui. O primeiro ponto é que Paulo quer repartir com os irmãos de Roma algum dom espiritual, como a gente vê no verso 11. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Quando Paulo usa aqui dons espirituais, ou dom espiritual no singular, ele está usando a mesma palavra, carisma, ou carismata, que ele usa lá em 1 Coríntios. Só que ele não está falando exclusivamente, ou não está falando talvez disso, a gente não tem como afirmar, que esse dom que ele quer compartilhar são, por exemplo, dom de línguas, dom de profecia, dom de cura, dom de serviço, dom de administração, como ele vai trazer uma lista mais extensa em 1 Coríntios. Mas a opinião que os estudiosos têm sobre essa fala de Paulo é que ele se refere a um fortalecimento espiritual e não a comunicação de um dom específico a cada irmão ou a igreja em si. Ou seja, o que Paulo está falando? Que através do pastoreio e da pregação, a igreja de Roma pode ser encorajada na fé. Através do pastoreio e da pregação. O uso dos dons é importante? Com certeza. Não negamos isso. Pelo contrário, a Bíblia é bem enfática e o próprio Paulo vai falar isso para a gente buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar pela sua característica tripla, de edificação, exortação e consolação. Mas Paulo está falando de um tipo de dom que é diferente. Um tipo de dom que é através da pregação e do ensino.
E aí a gente pode se perguntar, e talvez alguém esteja se perguntando, e se ninguém aqui estivesse perguntando, algum irmão lá na Igreja da Lua já se perguntou sobre isso. Mas é somente através do pastoreio, pregação e uso dos dons que uma comunidade é fortalecida na fé? Não. Uma comunidade ela pode ser fortalecida através de outros elementos, como, por exemplo, aconselhamento. Não à toa, nós lemos há pouco tempo um livro sobre aconselhando uns aos outros e como isso fortalece a fé dos irmãos. Uma comunidade pode ser fortalecida em fé através do zelo de cada irmão. Uma comunidade pode ser fortalecida em fé através do amor entre os irmãos. Uma comunidade pode ser fortalecida em fé através do compartilhar dos irmãos. Está vendo como não é uma tarefa única e exclusivamente do pastor, do pregador e do líder? O fato de edificar e contribuir para o fortalecimento da fé de uma comunidade? Está vendo como todo mundo pode e deve contribuir para o fortalecimento da fé dos irmãos? Então, meu querido, se você espera que o seu pastor e o seu líder, só ele, te fortaleça na fé, eu tenho uma excelente notícia para você. Olha aí para a direita e para a esquerda. Faz esse exercício aí. Mexe o pescoço. Direita, esquerda. Olha quantas pessoas tem aqui para contribuir para o fortalecimento da sua fé. O que aconteceria com uma igreja se o pastor morresse subitamente? Deus me livre. Nem falo nada. Mas vamos supor que os dois pastores morressem subitamente. Pronto, ficamos melhor. O que a igreja faz? Fecha a porta? Porque não tem mais ninguém para fortalecer a fé dos irmãos? Porque não vai ter mais ninguém para pregar? Só vai sobrar a Natália. Claro que não. A igreja continua, porque ela não depende primariamente de homens, ela depende do Espírito Santo, de Deus. Como Paulo implicitamente falou, mas olha o que é implícito, trazendo a ação para o texto. Por isso que nós precisamos entender que cada irmão é precioso para o fortalecimento de uma comunidade de fé. Amém? Não é exclusivamente um papel do pastor. E para surpresa de muitos, quando o apóstolo Paulo fala que quer visitá-los para encorajá-los, mas aí subitamente ele parece que se corrige, ou ele muda um pouco o seu discurso e ele diz: quero estar com vocês para que eu também seja encorajado, para que eu também seja fortalecido pela fé que há em vocês. E esse é o segundo ponto, versículo 12. Ele quer confortar os irmãos e ser confortado por eles. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Bruno, primeiro slide, por favor. Olha aí, ó. Aí, ó. Para vocês lerem, que eu acho que fica melhor na assimilação do conteúdo. Vamos fazer esse teste hoje. Adolf Paul diz que cada um dá o que tem e recebe o que lhe falta. No âmbito do corpo de Cristo, ninguém dá sem receber em troca. Existe uma mutualidade na relação entre os irmãos. Ninguém consegue dar sem receber, porque não é uma relação exclusiva de só ofertar ou uma relação exclusiva de só receber. Sabe uma esponja? Vamos pegar o exemplo de uma esponja, lembrei agora. Você vai usar uma esponja. Se você mergulhar ela na água, ela absorve parte daquela água. Mas se você espremer a esponja, o que ela solta? A água. Ou seja, ela consegue receber, mas ao mesmo tempo ela consegue
entregar. Cristãos esponja, né? Só não pode ser o Bob Esponja porque é muito bobo. Tem que ser um pouquinho mais maduro. Mas todos nós somos chamados a essa relação de mutualidade, de reciprocidade, como irmãos e como família. Ah, Tiago, mas eu não falo em línguas, não tenho como edificar os meus irmãos com esse tipo de dom. Não importa. Ah, mas eu não profetizo. Não importa. Ah, mas eu não tenho o dom de curar. Não importa. Todo cristão, em alguma medida, é capaz de contribuir para o fortalecimento da fé de um irmão. Todos nós, sem exceção, todo aquele que é salvo, que é transformado, que é regenerado pela obra de Cristo, você tem pelo menos um dom que você pode compartilhar através da exposição. É um dom que vem de Deus, não vem de nós. É o dom da salvação. Paulo fala isso lá em Efésios 2:8. Se esse dom de Deus alcança as nossas vidas, nós podemos anunciar isso ao mundo. Nós podemos fortalecer os irmãos quanto a esse dom que Deus dá à igreja. Irmão, mas eu estou muito fraco. Se anime, você recebeu a salvação de Deus. Eu estou muito triste. Se anime, você recebeu a salvação de Deus. Eu não tenho o que comer na minha casa. Se anime, você recebeu a salvação de Deus. Todo cristão tem um dom de Deus para compartilhar. Nem que seja, e esse nem que seja muito entre aspas, só o dom da salvação. Porque não adiantaria eu falar em línguas, profetizar, curar e fazer milagres, se a graça de Deus não tivesse me alcançado com salvação. Então todos nós temos algo a compartilhar entre os irmãos. Amém? Bota no slide 2, por favor, Bruno. Hoje vocês vão ler slide. João Calvino disse que não há ninguém tão desprovido de dons na igreja que não possa de alguma forma contribuir para o nosso progresso espiritual. São a má vontade e o orgulho que nos impedem de tirar proveito uns dos outros. Essa era aquela hora que, se o Gui tivesse aqui, eu ia falar assim: Gui, sublinha essa última parte aí, ó. Vamos ler de novo, que parece que não pegou. Não há ninguém tão desprovido de dons na igreja que não possa, de alguma forma, contribuir para o nosso progresso espiritual. São a má vontade e o orgulho que nos impedem de tirar proveitos uns dos outros. Olha o pecado aí. Olha a má vontade em estender fortalecimento ao meu irmão. Olha o orgulho quando eu olho para um irmão e falo: mas ele é menor do que eu não tenho nada para receber dele. Slide 3, Bruno, por favor. Tim Keller diz o seguinte, Tim Keller, né? Tinha que ter ele. Se Paulo buscou o encorajamento de outros crentes, e se buscou esse encorajamento na fé de outros crentes, quanto mais nós devemos fazê-lo. Os versículos 11 e 12 começam a nos mostrar parte do que é a obediência que vem pela fé. É obedecer a Cristo, tendo a humildade para servir o seu povo e ser por ele servido. O versículo 11 nos ensina a usar, sejam quais forem os dons que o Senhor nos concedeu, de maneira graciosa para fortalecer a fé dos irmãos. O versículo 12 nos ensina a permitir que outros usem a fé e os dons que o Senhor lhes concede para nos edificar. Preste atenção nesse final. Nunca deveríamos ir embora das reuniões da nossa igreja, tendo passado o tempo rodeado por pessoas de fé, distintas e queridas, sem nos sentirmos encorajados. Nunca deveríamos ir embora das reuniões da nossa igreja, tendo passado tempo rodeados por pessoas de fé, distintas e queridas, sem nos sentirmos encorajados.
Se a gente sai daqui sem se sentir encorajado, alguma coisa deu errado. Algo de errado não está certo. Só que a nossa mente consumista e o nosso coração muitas vezes egoísta e orgulhoso, ele nos leva para um lugar de que eu quero sentar nessa cadeirinha e só receber. Se eu sair cheio, beleza. Se eu sair vazio, é culpa do pregador. Porque a gente quer consumir. A gente senta aqui como se a gente estivesse sentando num restaurante, onde você quer comer uma boa comida, você quer pagar um preço legal, acessível, e acabou. E ter uma boa experiência. Só que aqui não é um restaurante. Aqui não é um lugar onde você vem para ser servido, embora você seja servido pelo uso dos dons através da vida de cada irmão. Mas também é um lugar onde nós compartilhamos o que Deus deposita sobre cada um de nós, a fim de que todos saiamos edificados e encorajados na fé, acrescidos na revelação de quem Deus é. Isso é comunhão. Comunhão dos santos não é o ajuntamento da igreja. Porque tem gente na igreja que não é santo. Tem gente na igreja que não é piedoso. Tem gente na igreja que não é generoso. Comunhão dos santos é comunhão de gente que compartilha Jesus, um ao outro. Que compartilha o que Deus tem feito através da sua vida, na sua vida, pela sua vida. Quando a igreja começa a entender que aqui não é um restaurante popular, onde você pega só o que você quer, enche a sua barriga e vai embora, aí a gente começa a ter edificação mútua. Quando a gente entra nesse lugar e começa a cantar aquela musiquinha que a gente cantava na igreja batista quando era criança, eu preciso de você, você precisa de mim, aí a gente começa a entender um pouquinho as coisas. Só que a nossa relação ainda é de consumismo. E aí a gente solta aquela frase, eu amo o que você carrega. Porque você só quer carregar o que o outro irmão carrega. Aí você não quer oferecer nada. E aí, isso é influência de quê? Volta um pouquinho. De uma vida que não se dispõe a conhecer Deus. Porque todo aquele que se dispõe a conhecer Deus é acrescido em fé todos os dias. Todo aquele que se dispõe a conhecer Deus, está diante da revelação de quem Deus é, não pode dizer que não tem nada para oferecer para o irmão. Nunca vai poder dizer isso. Mas como anda o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo? A gente tem uma proposta, mais uma vez, de ler a Bíblia toda durante o ano. E eu quero te dizer uma coisa, se você não lê a Bíblia hoje, fique tranquilo, meu irmão, você não está num pecado flagrante. E fique mais tranquilo ainda, porque Deus não vai te amar menos se você não ler a sua Bíblia hoje. Mas também é verdade que se você não ler a sua Bíblia hoje, você também não vai amar mais Deus. A leitura das Escrituras, já dizia o estudioso, que eu esqueci quem é, não serve para que Deus nos ame mais, quando a gente consegue ler tudo. Mas serve para que através da leitura das Escrituras, nós passemos a amar mais a Deus. E quando a gente ama mais a Deus, esse amor se transborda através da onde? Das nossas relações. E aí a gente vai contribuindo, encorajando, fortalecendo, edificando os irmãos na fé. Percebe como uma coisa puxa a outra? A gente pode falar de um monte de coisa em pregações, em estudo, mas aí a gente sempre vai voltar para um ponto. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como comunidade, irmãos, como comunidade manifesto, a gente tem a oportunidade de sermos encorajados uns pelos outros, pelo menos 3 vezes por semana. É mais do que você lancha no patente.
Quer dizer, não sei a Gil, né? Mas a Gil já comprou uma ação lá na Bolsa de Valores do Patente. Eu gosto muito de ir à praia, eu gosto muito de jogar futebol. Ok, você pode fazer isso toda semana. Mas você tem mais chance de ser encorajado e de encorajar os irmãos aqui na comunidade, nas 3 reuniões que nós temos, do que fazer qualquer outra coisa. Olha quanta oportunidade a gente tem. Olha que preciosidade a gente tem. Isso sem contar quando os irmãos se reúnem, de casa em casa, marcam para ir no shopping almoçar, para pegar o ar-condicionado do shopping. Não é possível que a gente consiga sair desses encontros sem ser encorajado e edificado. Não é normal. Porque a normalidade de um corpo é crescer, é se desenvolver. Tem a Aurora ali. Os pais dela não precisam dizer para ela que ela tem que crescer. Ela vai crescer. Agora, se ela não crescer, aí tem uma anormalidade. Tem algo disfuncional. A normalidade das nossas relações é que a gente cresça. É que a gente se desenvolva na fé, no encorajamento, se edificando, se amando, zelando uns pelos outros. Se não há isso, tem um problema. Tem algo disfuncional. Tem algo errado. E o próprio apóstolo Paulo está falando que ele quer estar com gente que ele nunca viu na vida para poder ser edificado pela fé daqueles irmãos. Já parou para pensar que existia uma chance de o Paulo chegar lá e encontrar um monte de maluco? Encontrar um monte de louco? Ou chegar lá e encontrar só jovem? É a mesma coisa praticamente, né? Brincadeira, cara, tô brincando. A recíproca é verdadeira. Mas mesmo assim, Paulo está falando assim, cara, mesmo se só tiver gente mais nova que eu, gente que não tem experiência de vida, mas que aceitou a fé, eu quero ser encorajado por eles. Sabe o que isso quer dizer? Que uma pessoa de 60 anos pode ser encorajado por um jovem de 15. Que um jovem de 15 anos pode ser encorajado por uma pessoa de 60 anos. Percebe como isso tem que afetar as nossas relações? Mas o irmão prega, eu sou mais... Irmão, eu preciso tanto de vocês quanto vocês precisam de mim. O Léo precisa tanto de vocês quanto vocês precisam do Léo. A Natália precisa tanto de vocês quanto vocês precisam da Natália. O Dudu, o Alan, o Abel, qualquer pessoa que ensine, a Luana, o Luiz, o Cleberson, qualquer pessoa que ministre, precisa tanto de vocês quanto vocês precisam deles. Porque ninguém é detentor exclusivo da revelação de Deus. E aí a gente vai lá para Apocalipse, a gente vê as 7 igrejas, e cada uma retrata Jesus de uma forma diferente. Cada uma tem uma revelação especial de quem Jesus é. Pode ver que nenhuma característica dele se repete. Cada uma recebe uma coisa. E a gente se compartilha nisso e se edifica. Vocês estão comigo ainda? Vocês não abriram o cinto não, né? Como podemos experimentar essa realidade, esse encorajamento de domingo a domingo e semana após semana, quando a gente se reúne? Lembrando de que Deus declarou que Jesus é o seu Filho, ressurreto com poder para governar em poder, e que pela fé nele desfrutamos de graça e de paz. Do mesmo modo que ninguém tem tudo a receber e nada para dar, ninguém tem tudo a dar e nada para receber. Não reconhecer as bênçãos e a necessidade que vem da fraternidade cristã é orgulho. É orgulho.
Ninguém é tão pobre que não possa contribuir e tão rico que não precise receber. O que nos impede é só o orgulho. É só o orgulho. E isso é sério, irmãos. Terceiro ponto, versículo 13. Paulo quer colher algum fruto entre esses irmãos e no meio da capital romana. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Essa colheita que Paulo fala, ela provavelmente tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que Paulo quer sim colher algum fruto dentro da igreja de Roma, sendo abençoado pela vida desses irmãos. Mas Paulo também quer colher algum fruto no meio dos gentios em Roma. Paulo queria estar com aqueles irmãos para que eles o conhecessem, para que Paulo conhecesse a eles e também para que através disso eles o apoiassem na sua intenção de viajar à Espanha para pregar o Evangelho. Mas mesmo assim Paulo ainda quer parar em Roma para anunciar o Evangelho àqueles que ainda estavam perdidos. Então a colheita que Paulo fala, ela é dupla. É uma colheita de encorajamento entre os irmãos, mas é uma colheita de alma entre os gentios. Ou seja, ele quer ser encorajado, mas também quer evangelizar. E ele está ansioso para fazer isso. Paulo não está assim, se der, bem, se não der, beleza, mas se der eu até quero ir até vocês. Não, Ele quer ir. E algumas vezes ele se propôs, mas foi impedido. Mas há o desejo de Paulo em pregar o Evangelho aos irmãos de Roma, aos necessitados de Roma. Agora, por que ele tem esse desejo de evangelizar? Por que ele tem essa vontade de estar no meio dos romanos, de uma sociedade impura? E aí ele vai fazer 3 declarações que são fortes a respeito desse desejo. A primeira declaração que ele faz é que ele é um devedor. A segunda declaração que ele faz é que ele está pronto para fazer isso, para anunciar o Evangelho. E a terceira declaração que ele faz é que ele não se envergonha do Evangelho. Essa última aqui é território do Léo na semana que vem. Então eu não vou entrar nesse ponto. Se preparem, criem expectativas para a semana que vem. Mas por que essas declarações são tão importantes? Porque, como John Stott diz, elas são totalmente contrárias à atitude de muita gente nas nossas igrejas. Muitas pessoas não se consideram devedor, muitas pessoas não estão prontas e muitas pessoas se envergonham do Evangelho. Olha o que o John Stott diz aí. Slide 4, por favor, Bruno. As pessoas hoje em dia tendem a encarar a evangelização como uma opção extra e, se é que se dispõe a considerá-la, acham que estão prestando um favor a Deus. Paulo, porém, fala na evangelização como uma obrigação. O sentimento que se vê em nossos dias é o de relutância. Paulo mostra-se disposto e entusiasmado. Muitos de nós hoje teríamos de confessar com honestidade que nos envergonhamos do Evangelho. Paulo declara não se envergonhar dele. É pesado, né, gente? Vamos concordar. Você não precisa me responder se você se envergonha ou não do Evangelho. Pelo amor de Deus, não me responda. Mas será que existe coragem como Paulo tinha? Será que existe coragem de arriscar a nossa reputação
no meio de gente que a gente nunca viu, que a gente não conhece, que tem o costume e hábito totalmente diferente do nosso, que a gente pode falar de Jesus e tomar um bico e ainda ser chamado de maluco? Será que existe coragem em nós para fazer isso? E olha que eu nem falei do ponto de correr risco de vida. No Brasil a gente ainda tem esse ponto favorável. Será que a gente tem coragem de pregar o Evangelho? Será que a gente está pronto? Será que a gente se sente um devedor, como Paulo se sentia? Ou quando a gente vê uma possibilidade de evangelizar, ou de fazer uma sala de oração na rua, a gente procura uma árvore e se esconde atrás da árvore. Não estou dando indireta para ninguém, pelo amor de Deus. Por favor, acreditem em mim. Não vi nada na qual eu pudesse entristecer. Se aconteceu, eu não vi. Mas vamos ser sinceros. Será que o sentimento de vergonha ainda não paira no coração de muitas pessoas? Mas Paulo, ele se sentia como um devedor. Olha o que ele fala, verso 14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Ou seja, quem é da cultura grega ou quem não é, quem fala grego ou quem não fala. Tanto a sábios como a insensatos, tanto aos eruditos como aos leigos, tanto aos inteligentes quanto aos menos sábios. Mas Paulo nunca se encontrou com a igreja de Roma. Como que ele é um devedor desse povo? Como que ele é um devedor da população romana? Para ilustrar, eu vou trazer um exemplo que o John Stott dá. Mas não se preocupa, senão vai precisar ler. Imagina que eu peço R$100 emprestado ao Luciano. E o Luciano me empresta os R$100. O que eu me torno dele? Um devedor. Eu estou devendo R$100 ao Luciano. E eu vou ser devedor até pagar os R$100 para o Luciano. Mas imagina que o Luciano fala assim: Tiago, faz um favor para mim, entrega esses R$100 lá na mão do Dailan. Eu sou um devedor do Luciano até esses R$100 chegarem na mão do Dailan. Enquanto eu não entregar esse dinheiro na mão do Dailan, eu estou devendo o Luciano, porque foi a pessoa que me incumbiu dessa responsabilidade. Deus compartilha o Evangelho com Paulo. Quando ele está indo para Damasco, ele tem a revelação ali de quem Jesus é, e a partir disso ele começa a aprender o Evangelho diretamente do próprio Jesus. Por isso ele se sente esse devedor. Ele sente que ele recebeu algo que ele precisa entregar para as outras pessoas. Ele não é o devedor do primeiro caso, que está devendo algo a Deus e precisa pagar, porque ele sabe que ele nunca vai conseguir pagar a cédula da salvação. Paulo sabe que ele nunca vai conseguir devolver os R$100 a Deus, mas ele é um devedor como no segundo exemplo. Deus entrega para ele algo que ele tem que entregar para outra pessoa, e até que essa outra pessoa receba algo que Deus depositou sobre a vida de Paulo, ele se sente um devedor. É por isso que esse sentimento constante de dívida não sai da mente e do coração do apóstolo. Mas aí alguém lá na Igreja da Lua pensa assim: ufa, eu não sou apóstolo, então eu não estou devendo nada a ninguém. Só que a mesma revelação que paira sobre Paulo, paira sobre a igreja do Cristo ressurreto, da mensagem das boas notícias. Ou seja, isso faz de todos nós o quê? Não. Isso faz de todos nós o quê? É isso mesmo que vocês estão achando que é, devedores, pô. Isso faz de todos nós o quê? Devedores.
Estamos em dívida com o mundo. Mas olha só que coisa. Foi Jesus quem fez de Paulo um devedor. Ah, Jesus. Lá no céu a gente conversa. Não somos apóstolos, irmãos. Não temos esse encargo de apóstolo. Embora possamos ser apostólicos. Mas mesmo assim, somos devedores de uma mensagem ao mundo. Somos devedores de uma boa nova que nós devemos repartir com os perdidos, com aqueles que ainda vivem em trevas. E mais do que um sentimento de dívida, Paulo tem um sentimento de prontidão para a missão. Versículo 15, e aqui eu estou caminhando para o final. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, tanto a vocês, também a vocês que estão em Roma. Escuta essa. Todo mundo precisa do Evangelho. Tanto os vocês da igreja, quanto os vocês do mundo. Não pensem e não se enganem, o famoso pare de se enganar, que porque nós estamos aqui sentadinhos, convertidos, batizados, ceando, que nós não precisamos do Evangelho. A maior loucura que alguém pode pensar é que um cristão não precisa mais do Evangelho, porque é Ele que nos transforma. É o poderoso Evangelho de Cristo, como Paulo fala, que nos transforma, que tem poder de nos transformar todos os dias, 365 dias por ano. E no ano bissexto ele ainda está lá para transformar a gente. Se nós não temos o comissionamento apostólico que Paulo tinha, ainda assim nós somos comissionados pelo Senhor. Se você puder, abre aí Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Olha a boa notícia! Você tem a mesma missão que o tio Paulo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Mas se a gente se envergonhar do Evangelho, como é que a gente cumpre a comissão? Se a gente não está pronto, como é que a gente vai? Se a gente não se sente devedor, para que pagar uma dívida que eu não tenho? Slide 5, Bruno, por favor, para terminar. E mais uma vez eu vou citar o John Stott. Façam um favor a vocês mesmos, irmãos. Consumam John Stott e Timothy Keller. Em qualquer lugar do mundo, deixar de pagar uma dívida é considerado vergonhoso. E nós também deveríamos estar tão ansiosos por pagar a nossa dívida quanto Paulo estava por pagar a sua. Essa foi aquela para a gente refletir, né? Essa pregação não foi aquela do glória a Deus, aleluia. Mas aí eu chego na conclusão para a gente terminar. E se você puder, fica de pé, para a gente parecer que está acabando. Mas quando alguém que está pregando fala que está acabando, nem sempre significa que está acabando.
o que nós podemos aprender daquilo que Paulo falou hoje? Cristãos podem dar graças por todos os salvos em todos os lugares, porque Deus está aumentando o número da família a cada dia. Ninguém é suficientemente cheio ou vazio que não possa dar ou receber de algum irmão. Devemos nos fortalecer mutuamente, constantemente. Evangelho se anuncia aos perdidos, mas também se anuncia aos da casa. E aí talvez a pergunta mais crítica para hoje: estamos de fato prontos para anunciar o Evangelho? Ou ainda precisamos abrir mão da nossa reputação? Será que de fato a gente pode dizer, como Paulo, no que depender de mim estou pronto? É olhar para Deus e dizer: conta comigo, pode me botar no jogo. Ou ainda estamos distantes dessa realidade? Será que como igreja nós temos nos confrontado e nos edificado a ponto de dizermos: cara, a gente está pronto para sair por aí e pregar, para compartilhar com as pessoas, sejam elas quem forem, a graça que nos alcançou? Será que a comunidade Manifesto está pronta para manifestar o perfume de Jesus? Será que no nosso coração tem um sentimento de prontidão e dívida, ou tem um sentimento de vergonha? Deixa eu te falar, você não precisa ter o encargo de um evangelista para pregar o evangelho nas ruas. Você não precisa ter o encargo de um evangelista para falar de Jesus no seu trabalho. Você não precisa ter o encargo de um pastor, de um mestre, de um apóstolo, de um profeta para viver uma vida santa todos os dias. Se temos o Espírito Santo, temos tudo. E como Daniel cantou aqui, parafraseando o que ele cantou, Ele, Deus, o Espírito Santo, que é Deus, pode lançar luz sobre o nosso interior e dissipar a escuridão do nosso ser. Só Ele pode transformar o nosso interior, transformando a vergonha de anunciar o Evangelho por uma prontidão e um sentimento de dever, uma obrigação de anunciar um Cristo que nos salvou. Porque a verdade, irmãos, e eu já falei isso, é que nós não somos tão maus quanto nós achamos que nós somos. Nós somos piores. Se você acha que você é mau, você não é mau não, você é pior do que você acha que você é. Mas tem uma verdade que é maior do que a nossa condição, que é que nós somos mais amados do que nós merecemos. E você agradeça mais uma vez ao Tim Keller por essa citação. Só tem uma coisa que sobrepõe a vergonha e o medo de pregar, é o Espírito Santo em nós. Se você tem medo, tem vergonha, ou se talvez o que te paralisa é porque você não sabe o que dizer nesses momentos, se encha de Deus, se encha da palavra de Deus, se encha das Escrituras que revelam o Cristo, a sua vontade, o seu desejo, a sua soberania, a sua obra, que revela o nosso lugar no futuro, que é ao lado dele eternamente, desfrutando de conhecê-lo eternamente. Por isso a minha oração essa manhã, irmãos, é para que Deus substitua
o nosso sentimento de vergonha por um desejo ardente de pregar o Evangelho de Jesus. Que Deus substitua o nosso orgulho de achar que não precisamos de um irmão porque o consideramos menor, por uma humildade sincera em olhar para o nosso próximo e dizer: eu preciso de você. Um medo de achar que nós não podemos oferecer nada a um irmão porque não temos nada. Que Deus dissipe essas mentiras do nosso coração, porque todo santo tem capacidade, pelo Espírito de Deus, de abençoar e de ser abençoado. Que Deus estreite as nossas relações, que Deus alinhe os nossos corações para anunciar o Evangelho, e que Ele te abençoe e te dê coragem.